Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre Estados Unidos. Afinal de contas, nessa segunda-feira se reuniu o Colégio Eleitoral, que definiu por 306 votos a 232 que Joe Biden será de fato o próximo presidente dos Estados Unidos da América. E eu sei que normalmente o colégio eleitoral sequer é a notícia, afinal de contas é apenas a formalização de um processo já bastante encaminhado semanas antes, mas as eleições de 2020 nos Estados Unidos não foram eleições quaisquer. Afinal de contas, Donald Trump segue se mantendo como aquele que venceu as eleições e, portanto, o colégio eleitoral soa como uma pá de cal sobre as pretensões do ainda presidente Donald Trump. E essa formalização da vitória de Joe Biden traz, inclusive, consequências internacionais. Afinal de contas, finalmente o presidente russo Vladimir Putin parabenizou Joe Biden. O telegrama enviado por Putin fala em responsabilidades comuns de Estados Unidos e Rússia diante da segurança e da estabilidade globais. Reconhece que os dois países possuem grandes diferenças, mas espera que esses problemas sejam superados em prol da possibilidade de trabalharem juntos. Mas aqui é importante não termos grandes ilusões acerca da possibilidade de uma realmente boa relação entre os dois presidentes ou entre Rússia e Estados Unidos ao longo dos próximos anos. A tendência é que a relação seja fria, ainda bastante tensa, sobretudo pelo fato de que Joe Biden sinaliza desde a campanha eleitoral que pretende reverter a posição de Donald Trump de isolar os Estados Unidos, de atuar menos no plano internacional. A política externa de Biden deve ser uma política externa mais voltada para o mundo, o que naturalmente deve incomodar bastante a Rússia, que se valia exatamente da ausência norte-americana em diversos fóruns e regiões para aumentar a sua influência. Com os Estados Unidos voltando à cena internacional, a tendência é que a Rússia de Putin tenha menos espaço para crescer, tanto politicamente quanto, por que não, na busca por grandes parcerias econômicas mundo afora. E vindo dos Estados Unidos, um dos grandes indícios de que, de fato, a relação tende a se tornar bastante tensa já desde o início do mandato de Joe Biden é que o presidente eleito sinalizou a intenção de apoiar uma investigação acerca da responsabilidade do governo russo no envenenamento do opositor Alexei Navalny. Se o envenenamento de Navalny se tornou um grande tema diplomático mundo afora, sobretudo na Europa Ocidental, os Estados Unidos de Donald Trump se recusaram a condenar a Rússia de Vladimir Putin, o que não deve continuar acontecendo durante o governo de Joe Biden. E por incrível que pareça, o reconhecimento de Putin acerca da vitória de Joe Biden acaba respingando também no Brasil. Afinal de contas, começa a ficar ainda mais evidente que o não reconhecimento por parte do presidente brasileiro, ou que seja, do governo brasileiro, acerca da vitória do democrata, é algo deliberado. E se durante algumas semanas o não reconhecimento poderia ser visto como uma espécie de cautela até que houvesse um resultado final das eleições, isso não é mais o caso nesse momento. Afinal de contas, até mesmo a Rússia, que tem muito mais motivos para ser hostil aos Estados Unidos, já reconheceram o fato de o governo do Brasil não reconhecer ou não parabenizar o governo de Joe Biden se torna um problema ainda maior. E para trazer alguns subsídios para essa análise, podemos olhar para a importância econômica, por exemplo, dos Estados Unidos para a Rússia e para o Brasil. Olhando estritamente para os dados comerciais, aqui eu vou pegar os dados de 2019, pelo fato de que a pandemia do ano de 2020 pode ter alterado vários desses dados, mas o comércio entre Rússia e Estados Unidos no ano passado foi de 28 bilhões de dólares. O comércio entre Brasil e Estados Unidos
foi mais do que o dobro disso, 59 bilhões. E se os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o segundo maior destino das nossas exportações, para a Rússia, os Estados Unidos têm uma importância bem menor. Os Estados Unidos são apenas o 10º maior mercado para produtos russos, atrás de outros países que têm uma importância bem menor para a economia mundial. Fica atrás da China, e aí tudo bem, é compreensível, mas os Estados Unidos têm uma importância menor para a Rússia do que países como Holanda, Alemanha, Bielorrússia, Turquia, Coreia do Sul, Itália, Cazaquistão, Reino Unido, e somente aí vem os Estados Unidos com apenas 3% das exportações russas. A própria imprensa norte-americana, e aqui eu destaco o artigo do New York Times sobre o assunto, diz que Putin foi um dos últimos a reconhecer a vitória de Joe Biden, citando inclusive o presidente polonês Andrzej Duda como um dos que se recusava ou adiou o reconhecimento, mas o fez ao longo da última semana. E é notável que o principal jornal norte-americano sequer citou o governo brasileiro como um país que ainda não congratulou o presidente norte-americano. O temor é que essa posição de silêncio do governo brasileiro com relação ao novo governo norte-americano jogue a tradicionalíssima política externa do Brasil numa posição de irrelevância. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do Petit Jornal. Afinal de contas, quero lembrar sempre que nós somos uma mídia alternativa, não temos o apoio de grandes empresas e, portanto, nós contamos muito com os nossos ouvintes e apoiadores para podermos manter o nosso projeto. Se você ajudar a divulgar o nosso podcast e se você quiser se tornar um apoiador, você estará fazendo uma grande diferença para a manutenção desse nosso projeto quase diário ao longo dos últimos 4 anos e meio. Você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e acessar a aba Apoie o Petit. E fica o convite para que na próxima terça-feira, dia 22 de dezembro, às 21 horas, você acompanhe a nossa retrospectiva 2020. A gravação vai ser disponibilizada aqui no feed do nosso podcast, mas você também vai poder assistir ao vivo por meio de vídeo. Fica ligado, porque a gente vai divulgar as informações nas nossas redes sociais. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.